Sabe quando parece que o jogo político no Brasil está meio travado, que as propostas vêm e vão, mas o país muitas vezes não sai do lugar? Pois é, hoje a gente vai analisar uma ideia que promete mudar as regras desse jogo, buscando mais estabilidade, mais eficiência. A proposta é bem ousada: redesenhar as estruturas do poder. E a pergunta central é essa, né? O modelo que a gente tem hoje, o tal do presidencialismo de coalizão, parece que chegou no limite. O custo para formar uma maioria no Congresso e conseguir governar ficou altíssimo. E quando uma crise política estoura, nossa, ela se arrasta, paralisa tudo e deixa um rastro de trauma na sociedade inteira. Para a gente entender bem o problema, a fonte que estamos analisando traz uma analogia com o futebol, que é ótima. Pensa só, no sistema de hoje, o presidente é o árbitro e o técnico do time, tudo ao mesmo tempo. Ele tem que garantir que as regras sejam cumpridas e, ao mesmo tempo, comandar o time no dia a dia. E qual é o grande problema disso? Quando o time joga mal e perde, o árbitro é expulso de campo. O campeonato inteiro para por meses. É uma confusão que não faz sentido e prejudica todo mundo. Então tá, como é que se resolve esse impasse? A primeira grande inovação que essa proposta traz é justamente separar essas funções. A ideia é criar dois comandos diferentes no Poder Executivo. Estamos falando do semipresidencialismo, um sistema que foi desenhado para que o jogo continue rolando, mesmo que o técnico precise ser trocado no meio do caminho. Mas o que é esse tal de semipresidencialismo? De um jeito bem direto, é um sistema que divide o executivo em dois. De um lado, a gente tem o presidente, que seria o chefe de Estado, focado mais na estabilidade, em ser o símbolo do país, e do outro, o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, o responsável pela gestão do dia a dia, pelos resultados práticos. E olha que interessante como essa divisão fica clara aqui. O presidente vira o árbitro, o guardião das regras do jogo, com o comando sobre as forças armadas, a diplomacia, as questões de Estado mesmo. Já o primeiro-ministro é o gerente do time, o executor. O foco dele é a gestão da economia, da saúde, da educação. Resumindo, a responsabilidade de fazer o país funcionar no dia a dia passa a ser toda dele. E para que o presidente possa ter essa postura de guardião, com mais isenção, as regras para ele também mudam. O mandato passaria para 6 anos e sem reeleição. A ideia aqui é bem clara: tirar o foco da próxima campanha eleitoral e permitir que ele pense no longo prazo do país. Ele se torna, de fato, um poder moderador. Certo, mas e esse gerente? Como ele é escolhido? O processo continua sendo totalmente democrático. Depois da eleição, o presidente indica um nome para ser primeiro-ministro, que geralmente é o líder da maioria na Câmara, só que essa indicação precisa passar por um voto de confiança dos deputados. Ou seja, sem o apoio da maioria, não tem governo. Isso garante uma legitimidade dupla, a que vem das urnas e a que vem do Congresso. E se o governo não estiver indo bem, não entregar o que prometeu? É aqui que entra uma das maiores inovações. Em vez daquele processo lento e traumático do impeachment, o sistema propõe um jeito muito mais ágil de trocar o comando do governo, a chamada moção de censura construtiva. É exatamente como trocar o técnico no meio da partida, sem precisar cancelar o jogo. E essa aqui é a regra de ouro que garante a estabilidade. A palavra-chave é construtiva. A Câmara dos Deputados só pode derrubar o primeiro-ministro se, naquela mesma votação, já aprovar um novo nome para colocar no lugar. Isso evita o vácuo de poder e força a oposição a construir uma alternativa de verdade, em vez de só criticar por criticar. A crítica já tem que vir com a solução junto. Agora, vamos para a segunda grande mudança, que mexe diretamente na forma como a gente vota. Para que o primeiro-ministro tenha o apoio de partidos mais fortes, com ideias mais claras, a proposta muda o jeito de eleger deputados federais, criando o que se chama de sistema misto. A lógica é um 50-50. Metade das vagas de deputado federal seria preenchida pelo voto numa lista nacional do partido, e a outra metade seria pelo voto direto num candidato do seu distrito, da sua região. Na prática, pela primeira vez, a pessoa faria 2 escolhas na urna para deputado federal. E aqui fica bem fácil de ver a diferença. O voto na lista nacional fortalece as ideias, os programas dos partidos. É um voto, digamos, mais ideológico. Já o voto no distrito aproxima quem vota do seu representante, que passa a ter um rosto, um nome, um endereço conhecido ali na região. Fica muito mais fácil cobrar e fiscalizar. E esse número 3% é uma das chaves para reorganizar o cenário partidário. Para ter direito a eleger deputados pela lista nacional, um partido precisaria atingir essa cláusula de barreira.
O objetivo é bem claro: diminuir aquela pulverização de partidos, acabar com as chamadas legendas de aluguel e forçar a criação de partidos com representatividade nacional de verdade. Bom, a terceira e última área de inovação que a gente vai ver mira o Poder Judiciário, mais especificamente o Supremo Tribunal Federal. A ideia aqui é bem direta: modernizar a corte e reduzir a influência política de longo prazo sobre as decisões. E a principal mudança é essa aqui: um mandato fixo de 12 anos para os novos ministros do STF. Isso é uma quebra total com o modelo atual, em que os ministros podem ficar no cargo por décadas, né? A comparação aqui não deixa dúvidas. Acaba a regra da vitalicidade, que permite ao ministro ficar lá até os 75 anos, e entra um mandato único de 12 anos. É importante dizer que essa regra só valeria para os novos ministros indicados depois da reforma. Os atuais continuariam até a aposentadoria. E depois de cumprir os 12 anos de mandato, o ex-ministro não sai direto para a vida pública, não. Esse número, 5 anos, representa o período de quarentena que ele teria que cumprir. Então, resumindo as novas regras do STF: mandato fixo de 12 anos, sem chance de reeleição e uma quarentena de 5 anos. Durante essa quarentena, o ex-ministro não poderia assumir cargos políticos, como deputado, senador ou mesmo ministro de Estado. O objetivo é evitar que o cargo no STF seja usado como um trampolim para uma carreira política. Ok, então vamos juntar todas as peças. Com essa separação no Executivo, o novo sistema de votação e as mudanças no STF, qual é o resultado que se espera disso tudo? O que o país ganharia na prática com esse novo arranjo político? Basicamente, a proposta se apoia em 3 pilares. Primeiro, a estabilidade, com um presidente que funciona como um porto seguro, que não cai junto com o governo. Segundo, a agilidade, permitindo a troca de um governo que não funciona sem aquele trauma todo. E terceiro, um voto mais consciente, que equilibra a escolha de um projeto de país com a de um representante que está ali, perto da gente. E para fechar, fica a reflexão. Será que só mudar as regras do jogo é suficiente para mudar o resultado da partida? Essa proposta busca criar as condições para um país mais estável e mais fácil de governar. A grande questão é se, com novas regras em mãos, a cultura política do Brasil estaria pronta para jogar um jogo diferente.